Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 12 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E as novidades hoje principalmente giram em torno do encontro da OTAN lá em Vilnius, né, na Lituânia. E não são muito boas, não. Tem algumas coisas boas, tem outras que não são tão boas quanto o esperado. A gente tem um prazo para os F-16, vai ser em março do ano que vem. A gente tem a promessa de uma série de novos equipamentos e coisa e tal, mas a aceitação do convite da Ucrânia para entrar na OTAN, veja, não é ainda ser membro da OTAN, ser o primeiro passo para ser membro da OTAN, isso ainda não foi aceito. Aparentemente, segundo o resultado final, não vai ser a conclusão do encontro lá da OTAN, né? Isso não é a notícia ideal que o pessoal esperava, mas também não é tão ruim. Foi estabelecido um acordo OTAN-Ucrânia específico para lidar durante esse período da guerra e que pode no futuro evoluir para a entrada da OTAN, da Ucrânia na OTAN, né? Temos também alguns alvos atingidos aqui na retaguarda, algumas pequenas mudanças na linha de frente. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Versão Brasileira Herbert Richards, SEAL Team 6 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui teve mais um ataque de drone Shahed, hoje de manhã. Foram 15 drones no total, dos quais 11 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas também não teve nada significativo destruído. Ontem e hoje foram um número maior de ataques com drones. Acredita-se porque a Rússia está chateadinha com a Ucrânia ter sido convidada para o encontro lá da OTAN, né? E também pela criação desse grupo de trabalho ou dessa aliança própria OTAN-Ucrânia, que está sendo formalizada lá. Como eu falei, isso não é a entrada da Ucrânia na OTAN, mas é um meio termo aí que pode ajudar esse processo, né? A gente vai ver isso mais adiante. Bom, a Ucrânia continuou atingindo a retaguarda russa em vários pontos aqui. Isso daqui foi em Tokmak. Dá para ver aqui várias nuvens, aqui, várias colunas de fumaça na região, na direção de Melitopol. Também teve isso daqui, ó, que aconteceu em Berdiansk. Não dá para ver muita coisa não, só para ouvir o barulho, olha só. Isso, segundo estão dizendo, é um Storm Shadow atingindo alguma coisa ali em Berdiansk, né? Então, Tokmak é nessa região aqui a Tokmak está aqui, Berdiansk está aqui, é tudo nessa região aqui que é usado pela retaguarda russa aqui para suprimento de munição, né? Foi aqui em Berdiansk que ontem a gente teve a informação de que o general russo foi atingido e morto, provavelmente também por um Storm Shadow, né, como a gente estava dizendo. Berdiansk era muito usada como base russa, tanto Berdiansk, Mariupol, Primorsk, toda essa região aqui, né, Renichesk, essas cidadezinhas aqui da costa do Mar de Azov, eram usadas como bases russas justamente porque estavam longe do HIMARS, né, os ucranianos não conseguiam usar o HIMARS, mas agora com o Storm Shadow virou molezinha, né, e como a gente viu, também a França vai enviar o equivalente dela do Storm Shadow, que é um míssil com nome estranho. A gente falou ontem, mas enfim, é o Storm Shadow da França, né? E está sendo discutido da Alemanha também mandar o Taurus, que é o Storm Shadow da Alemanha, né? Enfim, isso é uma coisa positiva porque a Ucrânia passa a ter essas armas em maior quantidade, não precisa ser tão econômica na hora de atingir equipamentos russos, pessoal russo aqui na retaguarda, né? Então teve aqui Berdiansk também teve aqui mais, olha só, essa daqui de Tokmak foi ontem, tá? Dia 11 de julho às 10h52, ou seja, foi ontem ao longo do dia. Essa daqui agora, hoje cedo, hoje dia 12, por volta das 5 horas da manhã, é que teve aqui a explosão em Tokmak e Chernivka, também na região de Zaporizhia, né? Tokmak e Chernivka já fazem parte da linha de defesa russa, já é a terceira linha de defesa russa aqui, né? Atualmente os ucranianos estão avançando aqui sobre a primeira linha, tem a segunda linha que é a mais forte de todas, e tem a terceira linha que já passa aqui por Tokmak e Chernivka, e lógico, essas cidades também acabam atuando como pontos
de suprimento de armamentos e munição para as tropas russas que estão mais adiante, então certamente os ucranianos estão fazendo a festa aqui. Aqui não precisa de Storm Shadow, aqui o HIMARS chega. E também teve, olha só, alguma coisa em Sevastopol, tá? O pessoal estava discutindo aqui o que estava acontecendo, um monte de tiros e não sei o que lá, e também o que aconteceu, faltou luz em determinadas áreas ali em Sevastopol. Sevastopol é essa cidade aqui, é um porto militar aqui na Península da Coreia, que pertence à Ucrânia, toda a Península da Crimeia pertence à Ucrânia, mas mesmo antes da invasão russa da Ucrânia, essa área era alugada para os russos, né? Então os russos já tinham equipamentos militares, instalações militares muito fortes nessa região aqui, né? Isso, inclusive, foi algo que acabou facilitando para os russos na hora deles tomarem a Crimeia, justamente o fato de eles já terem uma presença militar muito forte aqui, né? Enfim, Sevastopol, então, foi atingida por alguma coisa, não sabemos se um drone, alguma coisa assim, e faltou luz em algumas regiões por aqui, mas isso já foi resolvido também, né? Bom, uma coisa interessante aqui que o pessoal está comentando aqui no Telegram russo, né? O Alexei Sukonin, ele está falando sobre a paranoia, está mostrando aqui a paranoia dos russos com esses ataques ucranianos na retaguarda, né? Então ele está falando aqui que sobre a retirada, a decisão de sair de um quartel ou de um alojamento que poderia vir a estar sob ataque, né? Eu vou dar um exemplo conhecido por mim. Um oficial operacional do 16º destacamento do SPN Kuban, uma tropa russa qualquer lá, ficou desconfiado de um telefone de uma garota que tinha uma mensagem no estilo: eles estão aqui nas coordenadas, atirem nele rápido, ou eles podem sair, coisa e tal. E esse oficial levou a informação para o comandante e houve uma grande discussão sobre cumprir ou não, sair ou não. Por quê? E ele explica que, realmente, imagina você realocar de repente todo um destacamento, qual a confusão que seria levar material, levar equipamento, levar tudo, você relocar o destacamento é muito complicado, é muito caro, e muitas vezes é um falso positivo, né? Na verdade não tem ataque, né? Mas eles decidiram fazer isso, decidiram se mover, e realmente foi a decisão correta, porque um par de horas depois, HIMARS chegaram no local, e havia um grupo que continuou lá, que continuou no mesmo prédio, e acabou todo mundo morrendo, mas o pessoal que saiu antes conseguiu, né? Repara como é que está a paranoia desse pessoal, né? Agora, qualquer ideia de achar que pode ser atingido, eles vão querer mudar o centro de comando. Isso é algo ótimo para os ucranianos, porque impede que eles mantenham uma estrutura eficiente ali, né? Aqui nós temos, depois de muito tempo, alguma informação sobre Jerebianki. Essa aqui são tropas ucranianas que chegaram muito perto aqui de Jerebianki. A gente já está falando sobre essa linha aqui, ó. A cidade de Jerebianki está aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Tá vendo a cidade de Jerebianki, essa cidade aqui? Os ucranianos estavam nessa linha de floresta em azul aqui, algum lugar por aqui no meio do caminho, ou seja, realmente muito próximos aqui de Jerebianki. Acabaram tendo que recuar devido ao fogo, né, a tiro de morteiro, mas estão chegando próximos ali da região, né? Dá para ver eles aqui na região, eles chegaram próximos, aí teve o fogo de morteiro, eles optaram por recuar, e está correto, né? Essa é a estratégia que os ucranianos têm usado, justamente atritar as tropas russas sem correr o risco de perder muitos soldados e equipamentos, né? Perder alguns soldados e algum equipamento é inevitável numa guerra, mas o mínimo possível. Os ucranianos estão se desgastando o mínimo possível nesse avanço, né? De qualquer forma, isso mostra o quão perto eles estão aqui de Jerebianki. Dá para a gente ver aqui nesse outro mapa aqui. Jerebianki está aqui, né? Piatihati está tomada já pelos ucranianos. E aqui você tem a linha de floresta que os ucranianos já estão avançando por aqui. Isso aqui é tudo zona cinza, ninguém domina essa região aqui, nem mesmo a cidade de Jerebianki, os russos não estão aqui ainda. Mas se os ucranianos já estão chegando aqui perto, daqui a pouco eles chegam aqui, se entrincheiram aqui em Jerebianki e daí conseguem tomar essa cidade. É muito importante esse avanço porque vai botar eles um passo mais próximo de Vasilivka, né? Aqui também na direção de Velika Novossilka, o Raibar aqui, que é um comentarista russo, ressalta que os ucranianos estão atacando cada vez mais diretamente Prioutne, né?
Eles estão dizendo aqui, ó, que os grupos do inimigo de engenharia estão equipando posições a norte de Prioutne e, dada a concentração de forças no entorno desse local, essa área é que deve ser a próxima direção de ataque da Ucrânia em direção à Rússia, né, para recuperar áreas aqui, né. Prioutne, como vocês sabem, é essa região aqui, ó. Já está marcado como zona cinza também, embora os russos estejam dizendo aqui, segundo o mapa do Raibar, ainda é controlado pelos russos, mas é aquele negócio, né? Sempre tem uma tendência aí para um lado ou para o outro. E aqui Prioutne já aparece como zona cinza e os ucranianos devem fazer ataques aqui muito em breve, né? Mais informações aqui de bloggers militares russos dão conta de que o comandante do 58º Exército, o general Popov, Ivan Popov, foi retirado do comando porque teria questionado a falta de rotação de tropas na linha de frente, né? Aqui, ó. Região de Zaporizhia, lembra, aqui é um blogger russo, então eles dizem que é da Rússia, né? Não, a região de Zaporizhia é da Ucrânia. Bom, então eles estão dizendo aqui, eles confirmam que o Gerasimov, que aparentemente continua comandando o Estado-Maior das forças russas, ele retirou, né, removeu o comandante da 58º Exército, o general Popov, porque esse teria levantado uma questão sobre a falta de rotação de tropas russas ali no distrito de Polohivsk. Polohí é esse distrito aqui, Polohivsk é tipo a região do distrito de Polohí, né? Então, as tropas russas que estariam aqui estariam há muitos meses na linha de frente, estariam precisando de uma rotação. O general avisou para o comandante que está precisando de rotação ali, o comandante tirou o general porque isso é coisa de fraqueza. Como assim? Não fez nem 10 anos ainda, o cara já está querendo fazer rotação, pô? E aqui de novo, olha só, falando sobre a retirada também do comandante aqui, do Popov, foi removido porque levantou a possibilidade ou a necessidade de rotacionar tropas que estão na linha de combate por um longo tempo e que sofreram muitas perdas, né? Gerasimov acusou o Popov de alarmismo e chantagem na alta direção, hein? Olha só. Enfim, isso depois do Popov pessoalmente reportar esse problema para o Putin. Ah, então esse foi o problema. Então tá explicado. O Gerasimov é que está controlando, mas o Gerasimov está sumido. O Popov foi e falou direto com o Putin. O Gerasimov entendeu que isso era uma chantagem dele, coisa e tal, e limou o cara, né? Sim, ele perdeu o patente, ele foi demovido e foi mandado ele para a linha de frente, né? Enfim, quem tem razão nessa briga aqui pouco importa pra gente, mas é bom saber que os russos estão brigando com essa história aí de rotação e coisa e tal. Realmente, essa é a ideia ucraniana, né? Desgastar bastante as tropas russas ali para facilitar a entrada da ofensiva principal, que, como eu lembro a vocês, ainda não começou, né? As principais brigadas que foram montadas para a contraofensiva ainda não foram usadas. Por que essa demora? Se eles estão esperando algum objetivo militar, se eles estão esperando armamento, se eles estão treinando mais ainda, não sabemos ainda, vamos aguardar, né? Bom, aqui em Bakhmut, as forças ucranianas fizeram progresso próximo a Bakhmut em si, Avdiivka e também Kurdyumivka, né? Isso aqui foi a informação que teve aqui do Ministério da Defesa ucraniano. Aqui, ó, Bilahora é essa cidadezinha aqui. Então, as forças daqui em direção a Kurdyumivka e daqui em direção a Andrivka tiveram avanço significativo, né? Isso aqui é uma boa notícia aqui na região de Bakhmut. E também na própria cidade de Bakhmut, a gente mostrou ontem briga dentro da cidade também, né? Bom, na parte de notícias não tão boas, a gente tem aqui um vídeo de russos avançando e sendo contidos, né? Eles avançaram, foram contidos, mas como a gente viu, eu já tinha falado sobre isso ontem, né? Eles estão chegando aqui próximo de Torsk, né? Torsk é essa cidadezinha aqui, ó, deixa eu tirar a cabeça aqui. Torsk é essa cidadezinha aqui, e os russos estão querendo avançar para cá, chegar no rio Zerebets, que é esse rio. Enfim, além de terem ganho algum território aqui nessa região, a gente já tinha falado sobre isso ontem, também ameaçaram avançar aqui em Dibrova, Bilororivka e também aqui em Chervonopopivka, mas aqui não conseguiram avançar, né? Foram contidos pelos ucranianos aqui.
Enfim, a situação aqui em Kriminá é preocupante. Eu espero que os ucranianos reforcem as tropas aqui em breve, mas por hora não há nada de muito crítico ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui que houve vários ataques de drone no dia 11 e no dia 12, foram conduzidos em vários lugares da Ucrânia, justamente com uma demonstração de resposta ao encontro lá da OTAN em Vilnius, né? O que os russos estão bastante chateados com isso, com essas armas todas sendo dadas para a Ucrânia, e com a perspectiva da Ucrânia entrar para a OTAN, né? Que a Ucrânia vai entrar para a OTAN agora, eu não tenho dúvida nenhuma. A questão só é o tempo, né? O que vai ser preciso para isso. Bom, a Alemanha e a França vão enviar um pacote de munição e armamento, a gente já falou sobre isso ontem, e além disso, a coalizão de 11 estados assinou um memorando que vai para treinar os pilotos de F-16. A perspectiva, a gente vai ver mais adiante, é que eles estejam operacionais, que já estejam lutando na Ucrânia para a primavera do ano que vem, ou seja, a gente está falando em março do ano que vem. Eles falam aqui que o Shoigu falou besteira, dizendo que a contraofensiva ucraniana falhou e coisa e tal, isso aí também é provocação russa, normal. E falou também sobre o Storm Shadow, que matou o comandante do Distrito Militar Sul, o tenente-coronel Oleg Tsokov, a gente falou sobre isso ontem, né? Eles trazem outras duas informações interessantes aqui. Bom, primeiro é do Popov, que a gente acabou de falar, que o Popov foi retirado lá do comando do exército russo ali em Zaporizhia. E sobre a questão do Rijitsky, que foi aquele comandante de submarino que foi morto em Krasnodar, eles trazem uma outra informação aqui também que pode mudar a ideia da coisa, né? Como a gente viu, existe a suspeita de que isso tenha sido feito pelo serviço secreto ucraniano, a gente falou sobre isso ontem. Esse é o caso do comandante do submarino que usava o Strava para registrar o Cooper dele, que ele fazia todo dia de manhã, né? Para ficar com o Cooper feito, né? Enfim, ele gravava no aplicativo e daí alguém foi lá e matou o cara com 4 tiros e coisa e tal. Mas eles estão dando uma informação interessante aqui. Ele era o chefe da unidade de mobilização ali em Krasnodar. Ou seja, pode não ser os ucranianos, podem ser os próprios russos matando o cara por estarem insatisfeitos de estarem sendo chamados para a guerra, ou por não terem algum benefício da guerra, enfim. Essa atividade de ser chefe de recrutamento lá na Rússia costuma ter um risco muito grande também, porque né, muita gente está insatisfeita, muita gente não quer participar dessa guerra, né? Enfim, pode ser isso também. Não é certeza que tenha sido o Budanov lá, né? Bom, eles trazem aqui uma visão da linha de frente, mas não tem nenhuma grande novidade em relação ao que a gente falou. Os russos tentaram avançar aqui em Stelmarhiv, que a gente falou ontem, mas não conseguiram nada. Muita luta aqui próximo a Bakhmut, isso a gente continua acompanhando ali. Em Avdiivka também, a gente falou sobre as alterações aqui ontem, Marinka, essa região aqui. Continua a disputa por Priutini, aqui em Velika Novosilka. E aqui na região de Vasilivka e Orihiv não tem nenhuma grande novidade, embora, como a gente saiba, provavelmente eles vão atualizar isso amanhã, né? Teve aquele avançozinho ucraniano ali perto de Jerebianki, que a gente falou mais cedo, né? Bom, olha só, quem diria, hein? Mudou de novo. Olha aqui, o Prigozhin está dizendo, olha só, tá dizendo que eles estão descansando, que as tropas do Grupo Wagner estão descansando e que no dia 5 de agosto eles vão retomar as operações contra a Ucrânia. Pera, como é que é? Aqui, ó, nós estamos desde o dia 5 de junho descansando, tal, preparando, refortalecendo. O Grupo Wagner vai entrar em prontidão de combate completa no dia 5 de agosto e vai retomar a guerra na Ucrânia. Que coisa, hein? Mas espera aí, os russos não tinham expulso o Prigozhin, não tinha proibido o exército, o Grupo Wagner? O que aconteceu nessa história, né? Aqui, ó, saiu até num jornal lá da Rússia que o Putin reabilitou o Grupo Wagner. Olha, essa coisa tá muito estranha no final das contas, né? É o que eu falo para vocês, o Grupo Wagner sempre foi muito próximo do Putin, né? Ele sempre teve uma ligação muito forte com o Putin, por isso que desde o início eu achei que aquela coisa toda era uma armação. Mas o problema é, no final das contas, o Putin ficou muito mal, né? A imagem que transpareceu do Putin
foi de fraqueza no final. Então, daí a minha opção, que eu acho que era uma armação mesmo, mas uma armação que deu errado no meio do caminho e o Putin acabou saindo mal. Mas talvez agora ele não tenha outra alternativa que não seja reabilitar o grupo Wagner, porque provavelmente a briga política lá na Rússia está muito forte e o grupo Wagner é o que pode proteger o Putin no final das contas, né? Vocês sabem, o grupo Wagner foi criado mesmo para ser o exército pessoal do Putin lá na Rússia. Enfim, isso pode indicar, pode ser um sinal de conflito na elite russa e batalhas entre poderosos diferentes lá na Rússia, né? A gente sabe que tem uma briga muito grande do FSB com o Ministério da Defesa russo, com o exército russo, pode ser alguma coisa nesse sentido, o Putin querendo se proteger. Enfim, a coisa não está estável não. E talvez essa instabilidade na Rússia é um dos pontos que pode estar afetando a lerdeza da OTAN em aceitar a Ucrânia, né? Como a gente falou ontem, é possível que o temor da OTAN seja justamente uma entrada rápida da Ucrânia. Isso acabaria gerando mais instabilidade ainda na Rússia, prejudicando, e o Putin caindo, sabe lá quem é que sobe ao poder, né? Pode ser muito pior que ele. O Igor Strelkov, ou Igor Girkin, está dizendo que, olha só, o motim do Prigozhin foi um sucesso. E o balanço de poder está se mudando na Rússia justamente com as forças que estão apoiadas pelo Prigozhin, estão tomando controle do resto. Ele disse que eles querem tirar a Rússia da guerra, querem que a Rússia saia da guerra. Olha, se for isso, já tem meu voto Prigozhin, já gostei disso daqui, né? Olha o recado do Igor Strelkov aqui, né? Eu sou forçado a seriamente considerar a versão que foi colocada por uma pessoa que pensa como eu, que é o seguinte: o golpe teve sucesso. As forças dentro da máfia dominante lá do país já estão sendo redistribuídas de acordo com o planejado pelos conspiradores atrás de Prigozhin. O Shoigu Vorobiev Sobyanin Tower perdeu algumas de suas posições, embora não tenha sido completamente demolida, e parte da sua influência e recursos estão caminhando em direção aos oligarcas da cooperativa Ozero, os Rotenbergs, o Kovalchuks e companhia. Esse grupo, vitalmente interessado no final da guerra em qualquer termo, não vai nos deixar ganhar em nenhum caso e vai levar o presidente a perceber que precisa aceitar a defesa e transferir a força suprema para um sucessor nominado por este grupo, que pode ser o Kirienko ou o próprio Prigozhin. Nos próximos meses, nós devemos esperar novas campanhas destinadas a sabotar não apenas o Ministério da Defesa da Federação Russa, mas também a demolição da influência do Patrushev e aquelas partes do FSB que não são controladas, ou não totalmente controladas, pelo presidente da administração, né? O Patrushev, ele controla o FSB, mas como ele lembra que tem muita parte do FSB que não é diretamente controlada por ele. Nesse meio tempo, eles farão de tudo para impedir a urgente e necessária medida de preparar exército, preparar a retaguarda, colocar a indústria em modo de produção para a guerra, e, enfim, eles vão evitar que a Rússia se prepare para uma guerra provocada. Isso inclui grandes derrotas no fronte, causada por falta de reserva e falta de pessoal, falta de equipamento militar e munição. E essas derrotas darão a justificativa para os mantenedores da paz, ou seja, aqueles que querem se render para a Ucrânia, ou se render para o inimigo, né? Segundo ele aqui. Ou seja, o Dmitry complementa aqui, ó. Eu acho que eles vão perder de qualquer jeito, mas é interessante essa briga interna, né? Quanto mais eles estiverem brigando lá, melhor no final das contas, né? Não acho que a Rússia vai render e vai se entregar e vai liberar os territórios todos sem luta. Ela vai sim perder essa guerra e ser expulsa dos territórios da Ucrânia. Ainda vai levar um tempo, não vai ser esse ano, não vai ser ano que vem, mas em algum momento vai acabar acontecendo. Então, mas de qualquer forma, essa briga interna deles lá, quanto mais briga interna tiver ali entre os Siloviki lá do Putin, melhor, né? Bom, e vamos falar sobre o assunto principal do dia, que é justamente o encontro lá em Vilnius, na Lituânia, um encontro da OTAN, para o qual foi convidado o Zelensky, e o Zelensky foi convidado, ele na expectativa de ser da OTAN aceitar o convite da Ucrânia,
Como é que é o processo de um país entrar para a OTAN? Primeiro, a OTAN aceita o convite do país, e isso é uma maioria simples, e depois o país tem que fazer uma série de etapas para, né, cumprir uma série de requisitos, até que finalmente ele vai ser aceito dentro da OTAN. Né? Então, aceitar o convite não é a mesma coisa do país já entrar para a OTAN, é o primeiro passo para esse processo. Enfim, a Ucrânia tinha expectativa de que pelo menos aceitassem o convite da Ucrânia, mas aparentemente não foi isso que aconteceu. Né? Um comunicado da OTAN foi divulgado ontem dizendo que a OTAN é uma aliança defensiva, ela dá as boas-vindas à Finlândia, ela aguarda a entrada da Suécia, né? A gente teve ontem, ou anteontem, o Erdogan aceitando a entrada da Suécia. A Rússia é a ameaça mais significativa. A China pode representar um problema no futuro. E a Rússia é responsável pela guerra, deve parar. Belarus está sendo instrumental em apoiar a Rússia. A Rússia recusa a negociar, tentamos várias vezes isso. E a Ucrânia, nós convidaremos a Ucrânia quando o tempo for correto, em termos de reforma, segurança e a concordância dos aliados. Ou seja, não tem um framework, não tem uma definição da entrada da Ucrânia. Foi estabelecido o Conselho OTAN-Ucrânia. Como eu falei, é justamente um grupo que vai fazer essa cooperação mais direta da OTAN com a Ucrânia. Então a ideia é justamente que ela garanta a segurança da Ucrânia, garanta a força da Ucrânia até o final dessa guerra. Né? E aí depois vamos discutir a entrada da Ucrânia na OTAN. Qual que é o problema dessa história aqui? O que está acontecendo aqui? O pessoal da OTAN, se eles aceitarem o convite da Ucrânia, a Ucrânia só tem que cumprir aquelas atividades para ser aceita como membro da OTAN. Então isso já seria um caminho para a Ucrânia entrar na OTAN. Né? Só que, de qualquer forma, a OTAN não poderia aceitar a Ucrânia como membro, né? Poderia aceitar o convite, mas não como membro, porque a Ucrânia está em guerra. E pelo próprio estatuto lá da OTAN, ela não aceita membros que estejam no momento com conflitos territoriais. Então ela não poderia aceitar a Ucrânia. E aí o que a OTAN prefere? Eles preferiram fazer o seguinte, acabar com a etapa intermediária, ou seja, a Ucrânia, quando for entrar para a OTAN, não vai precisar ter o convite, vai fazer já direto a entrada no grupo. Mas até lá não vai ter nada definido, ou seja, por que isso? Qual que é a ideia deles disso daí? É simplesmente porque assim eles ganham uma carta para uma possível negociação com a Rússia, né? Então, ou seja, pode ser que a solução final dessa história, a Rússia aceite sair da Ucrânia, desde que a Ucrânia não entre para a OTAN, mas aí a OTAN estabelece uma força de proteção da Ucrânia e coisa e tal. Enfim, né? É isso que a OTAN está deixando em aberto, não quer fechar agora. Se a OTAN aceitar o convite da Ucrânia, ela já sacramenta esse processo e tira essa possibilidade de negociação. Né? Eu acho que a OTAN deveria fazer isso. A essa altura do campeonato, ninguém mais leva em consideração negociação com Putin. A Rússia não cumpre suas promessas, não cumpre o que promete. Então como que você negocia com uma pessoa que não cumpre os acordos? Não cumpriu o memorando de Budapeste, não cumpriu o acordo de Minsk I, não cumpriu o acordo de Minsk II, não cumpriu o acordo de Minsk III. A Rússia não vai cumprir nada, então não tem lógica esse negócio de negociar. A Rússia, a esse momento, só entende a lógica da força. Então eu acho que a OTAN podia muito bem aceitar a Ucrânia, o convite da Ucrânia, lógico, ainda não é virar membro da OTAN, mas podia aceitar o convite até como um aviso para a Rússia. Né? Enfim, aqui parece que está o trecho em questão, né, que os ministros do exterior da OTAN vão verificar o processo da adaptação do Programa Nacional da Ucrânia. A aliança vai dar suporte, vai dar apoio à Ucrânia em fazer essas reformas num caminho para um futuro para se tornar um membro. Né? Nós estaremos em posição de estender um convite para a Ucrânia para entrar para a aliança quando os aliados concordarem e as condições forem atendidas. Que condições? Quando é que eles vão perguntar para os aliados se eles concordam ou não? Também não se sabe. Então, ou seja, ficou um comunicado aberto, é uma demonstração de fraqueza da OTAN perante a Rússia. Eu não gostei disso daqui, mas é aquele negócio. O Zelensky foi lá, fez toda a parte de diplomacia. Infelizmente, a Ucrânia não pode virar e falar, então vai a merda vocês da OTAN aí.
né, merecia, mas não tem jeito, temos que seguir com o que é possível. O Zelensky fez ontem um discurso lá na OTAN, falando que hoje nós ouvimos que nós só vamos receber um convite quando a segurança permitir, e eu quero discutir isso com nossos parceiros, as garantias de segurança para a Ucrânia no seu caminho para a OTAN, né? Então ele falou isso, foi um discurso visto como pessimista por ele ontem, mas de ontem para hoje ele fez um outro discurso, hoje dia 12 cedo, em que ele estava mais otimista, né? Ele diz aqui que os resultados do encontro só foram bons, mas se tivesse o convite para a OTAN seria perfeito, mas a Ucrânia entende que não consegue, não pode, olha só, a Ucrânia entende que não pode ser um membro da OTAN durante a guerra. Mas sinais claros de que isso vai acontecer foram ouvidos de forma confiante hoje, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que ele teve, foi assegurado a ele que sim, a Ucrânia vai ser aceita na OTAN uma vez que a guerra termine, né? Ou seja, ele pareceu bem mais animado no discurso de hoje, parece que realmente teve boas notícias lá, né? E esse aqui é o passo que eu falei para vocês. A OTAN oficialmente concordou em simplificar o processo de entrada da Ucrânia na OTAN. Uma vez que termine a guerra, foi criado esse Conselho OTAN-Ucrânia, que vai justamente apoiar a Ucrânia durante a guerra e, em paralelo, já preparar a Ucrânia para a entrada na OTAN uma vez que a guerra termine. Então, na verdade, eu acho que tem de fato aí uma estrutura vista pelo pessoal da OTAN para apoiar a Ucrânia aí com bastante força, né? Bom, saiu isso daqui, mas isso daqui eu não sei se é verdade, né? Olha só, aqui, item 23 de um comunicado oficial da OTAN. Item 23. A OTAN reconhece o pedido da Ucrânia e da Geórgia para aspirações para o lado euro-atlântico e também para se tornarem membros da OTAN. Nós concordamos hoje que esses países vão se tornar membros da OTAN. Ambas as nações fizeram contribuições valorosas para a aliança, né? Ou seja, vão se tornar membros. Quando? Né? Aí, ou seja, o processo ainda não está certo, mas eles decidiram que vão aceitar a Ucrânia e a Geórgia na OTAN, né? Enfim, é um avanço, mas isso daqui, de novo, esse aviso aqui, eu não consegui localizar isso exatamente aonde nos comunicados da OTAN que isso aqui estaria, tá? Então olhem com uma certa reserva aqui, mas se encaixa no que o pessoal está falando, né? A Ucrânia entendeu que não vai se tornar membro durante a guerra, isso já se sabia, mas os sinais são muito claros de que vai se tornar membro depois da guerra, né? Bom, os Estados Unidos disse que tem razões objetivas para não ter dado ainda para a Ucrânia os mísseis ATACMS. Enfim, eles estão tentando convencer ainda, mas eu acho que o ATACMS não vai rolar nesse encontro ainda. Os F-16, a gente tem agora pelo menos um timetable, né? Temos um cronograma para isso. Vão estar prontos no final no final de março de 2024. Os F-16 já devem estar nos céus ucranianos. Ou seja, deve começar agora a parte de treinamento de pilotos, treinamento de mecânicos, enfim, vai ter toda uma etapa aí e em março do ano que vem deve ter os F-16 na Ucrânia, né? Vamos aguardar para ver como é que está isso daí. Além disso, os Estados Unidos e vários outros países da Europa concordaram em aumentar a produção de artilharia, ou seja, isso é uma coisa muito importante. Essa guerra não vai acabar logo, ainda vai ter muito tempo de guerra, e quando as guerras começam a se estender assim, o que faz diferença no final, quem ganha a guerra no final, é quem consegue manter a produção de munição e equipamento e coisa e tal. A Rússia está com uma economia quebrada, as poucas fábricas que elas têm já estão destruídas com falta de componentes e falta de capacidade técnica. O Ocidente tem muito mais liberdade nesse sentido, né? Pode não ser uma solução rápida, mas é uma solução muito importante aqui, é uma consequência muito importante, né? Além disso, a Austrália vai mandar mais um pacote de ajuda para a Ucrânia também. A gente falou ontem, né, já sobre pacote de ajuda da França, da Alemanha, enfim, um monte de países estão se comprometendo com pacotes de ajuda, além da própria OTAN, né? A Noruega vai mandar mais 1000 Black Hornets, né? Esse aqui é um drone pequenininho, cabe na palma da mão, assim. É um drone para reconhecimento. A vantagem dele, por ser pequeno, justamente é que é difícil
de você abater esse drone, é difícil até de enxergar o drone. Então, e como o objetivo dele é só visualizar, só mostrar o local, né, ele acaba sendo bastante útil no final das contas, né? E, bom, a Alemanha já tinha se comprometido com um plano de ajuda militar no início desse encontro, e agora parece que está planejando um outro plano, né? Então, além daquilo que ela já tinha prometido, a gente falou no vídeo de ontem, que eram 2 lançadores de Patriot e mais um monte de coisa, parece que vai ter mais coisa, ainda não tem informação específica sobre o que é, mas seria um outro pacote de 700 milhões de euros para ajudar a Ucrânia, né? O que vai ter nesse pacote, a gente não sabe. Ontem o Olaf Scholz tinha falado que não mandaria o Taurus. O Taurus é o míssil equivalente ao Storm Shadow da Alemanha, né? E de novo, qual que é a vantagem de você ter o da Inglaterra, o da França, o da Alemanha? É que você tem uma quantidade grande deles para usar, né? Enfim, só que hoje, olha só que coisa, aqui o Andriy Yermak, que faz parte da comissão, né, do grupo ucraniano que está lá em Vilnius, né, ele postou essa charada aqui em termos de memes, né, em termos de emojis, né? Então vamos tentar interpretar isso daqui, ó. Ucrânia, Alemanha, acordo, né, mãozinha dada, foguete, e ó, conseguimos. O que ele quer dizer com isso? É o Taurus? A gente não sabe. Pode ser outros foguetes, pode ser outras armas, né? De qualquer forma, vamos aguardar, vem novidade boa aí desse pacote de apoio alemão para a Ucrânia, né? Bom, e outra coisa, o Joe Biden e a OTAN aprovaram unanimemente mais um substancial pacote de ajuda para a Ucrânia. Excelente, vamos aguardar para ver o que tem nesse pacote aí. É bom sinal, né? Talvez, ou seja, o ânimo maior do Zelensky é justamente porque, ok, não aceitaram o convite, mas deram um monte de arma, um monte de brinquedinho para o pessoal usar, né? Bom, e só para terminar aqui, esse assunto aqui não é uma coisa muito importante, mas olha só, a Yara Fertilizantes, que é uma fábrica que tem aqui no Brasil de fertilizantes, ela é norueguesa de origem, mas produz fertilizante aqui no Brasil também, ela anunciou que bateu recorde de produção e que já é totalmente Russian free, ou seja, não compra mais nenhum insumo da Rússia. Olha o que eu falei para vocês, ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Bolsonaro errou também ano passado ao apoiar a Rússia por conta de fertilizante. Tem fertilizante de um monte de lugar, até aqui no Brasil tem no Canadá, tem na Noruega, tem num monte de lugar, né? Então apoiar ditador só por conta de fertilizante ou por conta de diesel não vale a pena, né? Então essa é a boa notícia. A má notícia é que agora o Lula está mandando para o Putin os dólares que o Putin tanto precisa. O Brasil agora se tornou um dos grandes compradores do diesel russo e, de novo, falo outra vez, falei na época do Bolsonaro, falo agora na época do Lula, a gente não precisa de diesel sujo de sangue. Não vale a pena, isso a gente está sacrificando a nossa ética, está sacrificando a nossa visão de mundo, vai ficar mais difícil para o Brasil negociar acordos, negociar blocos com o exterior, justamente porque um país que ajuda um ditador só para ter uma economiazinha, um trocado no combustível, não é confiável em acordo nenhum. Um absurdo o que esse velho sem dedo está fazendo aqui com o país, esse ladrão corrupto do Lula está fazendo aqui com o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.